Bom dia, irmãos, boa tarde, boa noite, depende da hora que você for acompanhar, assistir essa devocional. Vamos a ela? Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, o texto sagrado nos fala: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Ele está se referindo às pessoas relacionadas no capítulo 11, pessoas que viveram pela fé em Deus, e por fé em Deus eles abriram mão de várias coisas para obedecer a Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ok, 3 perguntinhas. O que nos atrapalha? Primeiro, o que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Deus quer que nós corramos com paciência a missão, a corrida que Ele nos propõe através da pessoa de Cristo. Cristo veio a esse mundo e nos chamou para segui-lo, e nós atendemos o seu chamado. E seguindo a Cristo, a gente percebe que o jeito de Cristo viver é diferente da maioria das pessoas. O jeito de Cristo viver é viver não para si mesmo, viver para a glória de Deus, para a glória do Pai. Adorando não os homens, mas adorando a Deus. Dependendo não dos homens, mas dependendo do Senhor. Então, o grande desafio do Evangelho para mim e para você é vivermos para a glória de Deus, adorando a Deus e dependendo de Deus. Muito bom. O que nos atrapalha? Segunda pergunta. O que nos atrapalha? O que nos impede? E daí 2 palavras com a letra P, né? O texto fala sobre cuidado com pesos desnecessários e cuidado com pecados abertos. Pesos não são necessariamente pecaminosos, são coisas que são legítimas, mas que podem nos atrapalhar. Nesta manhã, alguém compartilhou comigo que ontem fechou o seu Facebook. Fechou seu Facebook porque percebeu que não estava fazendo bem para ele e que estava atrapalhando, perturbando o seu casamento, estava roubando muito tempo. Então é um peso. Facebook não é pecaminoso em si, né? Eu tenho, mas para essa pessoa ele achou que era um peso, estava gastando muito tempo, se tornou um peso que o atrapalhava de viver para a glória de Deus. Então, bom exemplo aí. E daí tem os pecados abertos que tenazmente nos assediam. É importante a gente nomear os pecados, porque hoje em dia se fala do pecado, mas ninguém mais dá nome aos pecados. Então o que acontece? A gente acaba, parece que falando do pecado, parece ser uma coisa assim, meio nebulosa, né? Mas pecado é tudo aquilo que você faz que vai diretamente contra os mandamentos do Senhor. Tudo aquilo que leva você a não amar a Deus e leva você a não amar o seu próximo como a si mesmo, né? Pecado é roubar, matar, mentir, ser ganancioso. Pecado é você ser imoral, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, pornografia e toda essa aberração e idolatria dessa sociedade quanto ao sexo. Pecado é materialismo, é você achar que nas coisas que o dinheiro pode comprar, você vai encontrar realização, paz, redenção da sua alma, né? A alegria interior, enfim, pecado. Pecado é aquilo que Deus proíbe, porque Ele sabe que não convém e destrói. Como lutar e como vencer? Como se livrar dos pesos, se livrar dos pecados e permanecer firme nessa corrida seguindo a Jesus Cristo, no viver para a glória de Deus. Ok? O texto fala que não é pela autodisciplina, não é você falando, eu vou fazer uma resolução em 2020, eu vou viver para a glória de Deus, porque eu sei, eu posso, eu consigo. Não, isso aí eu já tentei várias vezes, não dá certo, você vai terminar frustrado. Então o texto fala, faz outra coisa, olhe firmemente, olhe focadamente para Jesus Cristo,
o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador. Olhe firmemente o tempo todo. Acorda de manhã já pensando em Cristo, confiando em Cristo, dependendo de Cristo, seguindo a Cristo, imitando a Ele no café da manhã, no relacionamento ali com o filho, com a filha, com a esposa, sendo manso, sendo educado, sendo amoroso, pensando em primeiro lugar nos outros para a glória de Deus. Não é porque os outros são bonzinhos, não é para agradar os outros, é para a glória de Deus. E daí vai o resto do dia nessa pegada, olhando firmemente para Jesus. O tempo todo orando, Senhor Jesus, me ajuda, eu quero te seguir, eu quero te obedecer. Meu amigo tinha um cachorro muito bonito e simpático e obediente. Ele jogava um pedaço de carne e o cachorro ficava olhando para ele assim, e o cachorro não pegava aquela carne enquanto o meu amigo não liberava, não dava autorização para aquilo. Tem cachorro que você joga um pedaço de carne, ele logo pega a carne. Não tem. Ai daquele que for tentar impedir aquele cachorro de pegar a carne que está no chão. Tem aquele cachorro que você joga e fala não, e ele obedece por alguns segundos, mas uma hora ele não aguenta, ele acaba atacando a carne. Esse cachorro que eu estou falando não pegava a carne mesmo, ele ficava olhando para o seu dono. Ele só pegava aquela carne quando o dono falava sim, agora pode. Né? Então, nós temos que ser como esse cachorro, ficar olhando atentamente para o dono e não para a carne. Se você ficar olhando para a carne, você não vai aguentar, você vai acabar. Olhe para Cristo o tempo todo. Quem é Jesus, gente? Jesus é o Messias, aquele que foi prometido por Deus. De várias formas, por 4.000 anos, Deus vem, através da história do povo de Israel, Deus vem prometendo a vinda do Salvador, do Redentor, do Messias, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio a esse mundo, o Messias veio. Ele veio para nos redimir dos nossos pecados, para nos resgatar da nossa maneira fútil, vazia de viver. Jesus Cristo é o ungido do Senhor, é o nosso sacerdote, Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso rei. Jesus Cristo é o nosso mestre e Senhor, Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Hoje, agora, Jesus está assentado bem pertinho do Pai, intercedendo por você e por mim. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe o peso das nossas lutas e fardos. Ele esteve aqui, Ele viveu num corpo de carne e osso, Ele sabe o que é ser tentado, Ele sabe como é difícil, e Ele intercede por nós. Ele é o bom pastor, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Emanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. Quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo, o leão de Judá, o Senhor da glória. Jesus é a ressurreição e a vida, Ele é o Senhor da justiça, Jesus é a rocha eterna, Ele é a estrela da manhã, Jesus é o Rei das nações, Jesus é o servo sofredor, Ele é o pão da vida, Ele é o Senhor dos exércitos. Quem é Jesus? Jesus é a videira verdadeira, o Redentor, o Libertador, o Filho amado, Ele é o unigênito do Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém, aleluia. Olhe para Jesus. Nele você vai encontrar o exemplo, a inspiração e o poder para andar, para perseverar na corrida proposta por Deus para a sua vida, de viver não para si mesmo, mas viver para a glória de Deus. Amém? Amém. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a olharmos firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Um abraço, Deus te ajude na tua luta, Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Até a próxima.